Hoje, no dia 1º de abril, né, a gente comemora o Dia Nacional pela Segurança do Paciente, e no mês de abril nós temos ações durante o mês todo para comemorar o Abril pela Segurança. Eu me chamo Nájila, sou enfermeira, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, do Espírito Santo, atualmente aqui no Núcleo Especial de Vigilância Sanitária e desde 2016 na Comissão Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção. Hoje nós estamos aqui trazendo um webinar para vocês, né, notificação e investigação de eventos adversos derivados da assistência à saúde, com as palestrantes Rúbia Martins e Umara, como moderadora a doutora Flávia Batista. E eu gostaria de primeiro dar as boas-vindas, uns pequenos anúncios, tá? Para a gente iniciar. Vai ser colocado no chat um link para a lista de presença. A declaração só poderá ser fornecida para aqueles que preencherem essa lista de presença. Sem ela, a gente não tem como fornecer a declaração. Todas as perguntas devem ser feitas através do chat ou desse outro ícone escrito QIA, tá? A gente está aqui com 2 residentes do ICEF que estão hoje na Vigilância Sanitária, elas vão controlar para depois, no final, as palestrantes poderem responder, tá bom? Vamos começar agora com a abertura do evento. O senhor Juliano Mação, ele é chefe do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária e ele vai dar as boas-vindas para você. Antes do Juliano começar a falar, desculpa, Juliano, eu vou gravar, tá? A partir de agora, a nossa reunião para poder disponibilizar para vocês depois. Recording in progress. Boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, eu quero agradecer a todos. Eu tenho a satisfação aqui de coordenar o Núcleo de Vigilância Sanitária, né, onde está presente essa coordenação de segurança do paciente, que a Nájila coordena muito bem. Quero agradecer a todos que estão contribuindo para a realização desse evento, os palestrantes que se dispuseram. O nosso gerente, eu olhei ele ia entrar, mas ele está em trânsito, teve um problema. Mas eu agradeço em nome dele, o Olei Cardoso, que é gerente do GEVES, o Luiz Carlos Feblin, subsecretário aqui da Vigilância Sanitária. Espero que o evento seja muito produtivo para todos, O tema é um tema muito sensível, muito importante. E sem muitas delongas, espero que corra tudo bem e que qualquer coisa eu também vou participar aqui, da Nájila. Tá certo, Juliana. Ainda é virtual tudo, Não temos um coffee break, não temos nada, mas de certa forma o virtual é muito prático, Ajuda nesses eventos. Sim, a gente consegue alcançar um público até maior, Sim. É uma das vantagens. Temos hoje pessoas do Brasil todo aqui participando como ouvintes, então vai ser bem legal hoje o nosso bate-papo. Ótimo. Então, tá certo. Obrigada, Juliano, pela presença e pela abertura do nosso evento. Eu vou chamar agora a professora Flávia Batista Portugal, ela é nossa mediadora hoje. Ela é doutora em saúde pública pela Fiocruz, professora da graduação em enfermagem da pós-graduação em saúde coletiva da UFES, membro da Sobrasp e coordenadora dos GEQUARES. Bem-vinda, Flávia, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou tentar ativar seu som. Agora foi. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Nájila. Um agradecimento especial a você e ao Juliano pelo convite para estar aqui com vocês nesse momento. É muito bom trabalhar em conjunto com a CESA, com esse espaço que tantas boas lembranças me trouxe. Hoje eu estou aqui em nome da Sobrasp, a Sociedade Brasileira para a Segurança do Paciente, e pela Universidade Federal do Espírito Santo. É uma parceria para as duas instituições, é um prazer imenso, essa parceria com a CESA, ainda mais nesse dia que é tão importante, No dia 1º de abril foi selecionado a dedo,
né, pela comissão organizadora, porque foi o dia que foi publicada a portaria 529, né, que é um grande marco para a segurança do paciente no nosso país. Essa portaria, ela instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e ela traz, né, como um dos objetivos qualificar o cuidado em todos os estabelecimentos. E com essa visão é que nós propomos hoje essa webinar, com duas profissionais que são referência no que elas atuam, que são realmente conhecidas no nosso estado pelo excelente trabalho que elas desenvolvem. E pensamos nesse tema, notificação, né, investigação de eventos adversos, porque sabemos, né, sabemos que isso é um nó, sabe, todo mundo sabe o quanto que é importante investigar eventos adversos, que isso vai trazer melhorias para a assistência prestada, mas sabemos que isso é um desafio, que não é simples, que é difícil, apesar de ter toda a legislação que obrigar é uma coisa, fazer é outra. A gente precisa de ter meios, ter condições para que isso realmente aconteça. Então, quando pensamos nesse webinar, foi trazer experiências que possam nos ajudar nesse caminho. Então, mais uma vez agradecer, né, o convite, a parceria, e dizer que estou muito feliz, né, em ver a sala cheia, vamos dizer assim, né, 108 pessoas, pessoas do Brasil todo, algumas pessoas ali conhecidas, né, Nájila, que a gente encontra aí no meio dos caminhos, muito bom. E vamos começar, então, passar a palavra, então, para a médica Rúbia Mara Martins. Ela é especialista em gestão de qualidade e segurança pela Escola Nacional de Saúde Pública de Portugal, tem MBA em Gestão em Saúde, é especialista em mapeamento de processo com foco na experiência do cliente e é coordenadora de qualidade, risco assistencial, segurança do paciente e perícias médicas da Unimed Vitória. Muito obrigada, hein? Vai ser um prazer te escutar. Boa tarde, gente. Não tem como agradecer, então, né, esse convite e aqui enaltecer o trabalho de Nájila, de Flávia, de Juliano, de todo mundo aí que está levando, né, todo esse contexto de segurança do paciente para o nosso estado, de segurança do paciente para o nosso país. E, assim, esse convite para a gente compartilhar as nossas práticas diárias e o nosso sofrimento e lições aprendidas até hoje, né, que aí a gente já está falando de quase 10 anos, né, do nosso marco nacional aí, que foi essa publicação. Então, assim, muito grata, né, e espero que eu possa auxiliar, né, não é nem auxiliar, é trocar ideias, né, trocar conhecimentos aqui, e se vocês puderem ajudar a gente também a passar pelas próximas etapas aí, é só deixá-la no chat e falando, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo ali, então vai ajudando aqui a nossa compreensão e o nosso entendimento. Vou compartilhar aqui, vocês me falam se já estão vendo, tá? Estamos vendo, Rúbia. Estamos vendo. Certinho. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho sobre notificação e investigação de eventos adversos relacionados à saúde, nesse grande evento aí do Abril pela Segurança. E aí, vou começar aqui a passar para vocês como que nossa história inicia. A gente começa, o nosso marco também vem aí em 2013. Enquanto Unimed Vitória, a gente já tinha alguns passos em relação aí à gestão de risco, mas era uma gestão de risco mais, de uma forma mais corporativa e administrativa, a gente vem falando aí mais vinculada à assistência e de segurança do paciente mesmo. Em 2013 que a gente começa a ler, entender como é que era essa legislação, quais são esses movimentos. Normalmente as legislações, elas falam o que fazer, e a gente fala, mas como é que a gente vai fazer? E isso vai vindo aí ao longo do tempo, ao longo aí de acertos e erros e lições aprendidas. Então, esse ano de 2013, o ano de 2014, foi um ano em que o processo ele ficava bem dentro do sistema de qualidade, a gente ainda não tinha um núcleo de segurança do paciente aí fortalecido, até porque ele começa, né, a existir a partir desse ano, e a gente começa a entender, começa a descrever o processo. Na época era um PQ, né, lá na Unimed, em vez de POP, a gente chama de PQ, né, de procedimento de qualidade. Então, a gente tinha um PQ que descrevia ali o que a legislação pedia, começamos a rascunhar aí o plano de segurança, e aqui já tem uma primeira dica. Sem plano de segurança descrito, sem um plano de segurança com cronograma, sem um plano de segurança validado aí com a alta gestão e compartilhado com todas as equipes da instituição,
não funciona a segurança do paciente, tá? Então, esse plano, ele é necessário, e é necessário que ele seja atualizado aí anualmente, sempre enxergando o que funcionou e o que não funcionou no ano anterior, né? Então, aqui já fica a primeira dica aí com relação ao plano de segurança. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente enxergava que o grande pilar aí eram as notificações, a gente começa a entender como que isso iria funcionar, as notificações, a gente começa a aculturar a instituição de fazer aquelas notificações manuais, né? Então, no ano aí de 2013 e de 2014, se vocês forem ver aqui, nosso número de notificações aqui em 2013 eram 10, né? Aqui em 2014 subiu um pouquinho, chegou a 15, 30, e até 2015 para 2016, não passava aqui de 70 notificações por mês. Considerando aqui que nós somos 8 recursos próprios, né? Então, não é só um hospital, são 8 unidades de negócio, 8 recursos próprios que compõem esse número de notificações, mas que nessa época vinham mais do hospital, que é um hospital de alta complexidade. Então, esse tempo aqui de 2013 e 2014 foi mais realmente para a gente entender como funcionava. E em 2015 veio o manual da ONA falando para a gente, direcionando as novas normativas, né, os novos requisitos, baseados aí na segurança do paciente. Então, dessa época de 2015 para 2016, a gente identificou que a gente precisava começar a estruturar novas formas aí de notificação, a gerenciar essas notificações, a tratar essas notificações de forma diferenciada no processo realmente de PDCA, que a gente conseguisse gerenciar desde a entrada delas, toda a classificação, como que elas fluíam dentro da instituição, o que ia ficar para dentro na época da qualidade trabalhar, o que ia ficar para a instituição, junto aí dos seus gestores trabalharem, baseado aí no grau de risco, né, no grau do evento. E aí, nessa época, a gente entendeu que a gente precisava de um sistema. Aí a gente começou a utilizar o EpiMed. É interessante, assim, o EpiMed é um sistema que tem todo o nosso estado, né? Aqui no estado do Espírito Santo, o governo, ele tem o EpiMed como um dos principais de prontuário eletrônico, né? De quase todos os hospitais. Então, é uma forma de fazer esse gerenciamento. E óbvio que a questão de ele da notificação ser anônima, né, e da gente conseguir gerenciar todos esses eventos facilitou muito esse incremento, esse aumento do número de notificações. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente, mas a gente saiu de 70 notificações aí, né, por mês, para 10 mil notificações por ano, né? Então a gente tinha quase que 1.000 notificações por mês aí após o ano de 2017. Então, aqui foi um grande marco para a gente, que foi o momento que a gente começou a gerenciar essas notificações. E o ano de 2018, ele vem com um prêmio que a gente recebeu de Núcleo de Segurança do Ano, vinculado ao Laboratório de Inovações da OPAS com a ANS. Então, a gente tinha entendido que ele já não era mais um processo que ficaria dentro da qualidade. Ele era um processo institucional, que ele tinha interfaces com todos os setores, então todos os setores da instituição e todas as pessoas que trabalhavam na instituição precisavam entender como que era a importância deles no desenvolvimento da segurança do paciente e na gestão de risco assistencial. Então, esse ano de 2018, a gente começou a entender a importância de todas essas interfaces, a importância da participação das comissões hospitalares. As comissões hospitalares são realmente estruturantes para o processo de segurança institucional. Então, quando você não tem comissões hospitalares que funcionem, que façam suas entregas e que elas, a partir da identificação que elas fazem, seja na revisão de prontuário, seja na análise de determinados eventos, que elas notifiquem isso para dentro do sistema, você fica muito tempo com notificações mais superficiais, aquelas notificações que têm maior robustez, que têm maior fonte, né, riqueza para a investigação, elas demoram um pouco mais para aparecer. Então, nesse momento que tem essa virada, que a gente entende isso como um processo de estruturação organizacional, que a gente vai adequando e inserindo aí processos, a exemplo do diálogo diário de gestão de risco, que é o nosso huddle diário, a exemplo do staff de segurança, que é quando a gente para ali uma vez por mês para compartilhar com
nós elencamos, né, pessoas que seriam os guardiões de segurança em cada setor. Então, é o momento que a gente para conversar com eles sobre os processos de segurança, sobre eventos, né? Então, a gente tem um cronograma aí de conversa com esses profissionais. O indicador de adesão aos processos de qualidade e segurança, porque aí a gente consegue reportar para os gestores como é que está a adesão de cada setor, como é que está a adesão desses pilares, né, que desdobram isso do lado junto ao paciente, ao cliente, e a realização das auditorias, né, das auditorias clínicas, a gente já tinha auditorias internas e auditorias externas, porque a gente já tinha isso e já tinha ONU. Então, a gente sai nesse período de 70 notificações para 10 mil por ano. Então, a gente precisa enxergar, tá, agora que tem esse monte de notificação, o que a gente vai fazer com isso tudo? Como é que a gente consegue aí empoderar toda essa sistemática de qualidade, que precisava agora passar a fazer gestão e entregar para a área o que era para aqueles gestores de área começar a fazer, porque enquanto estava com 70, estava tudo de boa fazer dentro da qualidade. Mas quando passa para 1000, como é que isso é feito dentro da qualidade? Ou dentro do núcleo de segurança, ou dentro de um comitê. Aí já não tem mais como fazer e a gente tem que dar para cada um a sua responsabilidade dentro de toda essa sistemática da gestão de risco. E nesse momento, quando a gente começa a estruturar por quantidade, o que a gente fez na época que a gente precisava aumentar o número? Nós colocamos meta, né? A gente sabia que no Brasil era entre 7% e 10% que tinha de eventos aí em cada unidade, né, como resultado final de uma instituição hospitalar. Então, a gente começou a colocar meta por unidade de negócio, por setor. Então, aí aumentou bastante o número de notificações, só que as pessoas não tinham ainda o conhecimento. Então, elas notificavam que uma pessoa brigou com a outra, uma pessoa reclamou da outra, né, para conseguir, ou então, falhas de processo simples, o armário está quebrado, para conseguir atingir aquela quantidade. Foi errado? Eu acho que não. Eu acho que isso conseguiu aculturar toda uma empresa de onde estava o sistema de notificação, o que precisava notificar, como que precisava ser, mas, ao mesmo tempo, em algum momento a gente precisou aumentar essa percepção de risco para qualificar essa notificação. E a qualificação da notificação não é que ela seja bem descrita, não, tá? A qualificação dessa notificação é a percepção de risco que a pessoa que notificou tem. Por isso que eu falo que as comissões são pilares, porque normalmente quem está nas comissões de risco já tem uma percepção de risco maior. Então, o tipo de notificação já é diferenciada. Aí sim, a gente começa, quando a gente faz linka todas essas interfaces, a gente começa a ter uma maior adesão a essa sistemática. Então, aqui, a gente já começa não mais a falar somente, né, de um sistema de notificação, mas a gente já começa a falar de governança. Por quê? Porque aqui a gente vai pegando cada requisito que discute riscos na instituição, e se a gente for ver todas as áreas, né, precisam discutir risco em todos os níveis, tanto estratégico, quanto tático, quanto operacional. Então, a gente reúne todos esses requisitos e a gente acaba falando da governança de riscos, que é quando toda a instituição já está voltada para perceber e para trabalhar em cima desses riscos. Então, a gente já tem aí uma atuação mais efetiva dessas áreas de negócio, né, do entendimento dos riscos de cada processo, que esses processos precisam estar descritos, que eles precisam estar mensurados, que eles precisam estar revisitados, e que é muito importante fazer a tratativa daquele evento. A gente começa a utilizar também os triggers, né, esses gatilhos aí, que começam a mostrar para a gente que ali pode ter algum tipo de evento, né? Então, a gente pode buscar aí essas questões de reinternação no hospital, no centro cirúrgico, readmissão, né, alguns medicamentos que são utilizados, a questão de deterioração clínica. Então, a gente já busca, além do que é notificado, a gente já começa a fazer uma busca ativa, né, junto a esses triggers, e o sistema pode ajudar a gente a encontrá-los. A questão, né, da gente ver dentro dos principais processos, né, que existem nas instituições, como que a gente pode fazer busca ativa nisso aí também? Então, entrada de processo judicial, entrada através de reclamação de ouvidoria, entrada através de reclamação lá do saque do cliente, Ministério Público, tudo isso é uma riqueza de falhas de processo que nos auxiliam quando a gente pode ter aí não somente o assistencial, mas pessoas do administrativo também notificando isso para a gente, porque quando isso cai no sistema, a gente consegue enxergar ali múltiplas formas de buscar
corrigir as falhas de processo que não necessariamente viriam através de uma notificação de profissional assistencial. E aí é importante, obviamente, a gente começar a qualificar, a verificar quais são as notificações que cabem ser analisadas dentro de um sistema mais robusto, dentro por especialistas, dentro do sistema de qualidade, e aquelas que vão ficar para ser analisadas pela própria unidade, pelo próprio setor. Então, as ferramentas a serem utilizadas, elas precisam estar descritas, elas precisam estar informalizadas, elas precisam ser claras, e toda a instituição utilizar o mesmo tipo de ferramenta para fazer essas análises, porque é só assim que a gente depois consegue comparar, medir e fazer esse ciclo de melhoria. Então, como pilares aí de sustentação, né, a gente vem falando da governança clínica, que é quando a gente começa a gerenciar esse desfecho clínico, dessa assistência que é prestada a esse paciente. A governança, ela podia estar aqui no início, podia estar no fim, mas, enfim, a governança clínica é uma questão bastante importante, porque quando eu começo a medir como que está o desfecho clínico, qual é o tempo médio de permanência que esse paciente está ali, como é que está a adesão aos protocolos clínicos, eu vou enxergando o impacto que a ausência de segurança, ou a ausência de gerenciamento dessa segurança tem para o paciente, tem para a instituição e tem para a sociedade, porque sempre que eu deixo o paciente mais tempo internado num determinado leito, eu impeço muitas vezes que o outro entre. Então, a gestão de risco é uma questão também social, porque é assim que a gente consegue enxergar que a gente tem, sim, leitos disponíveis, desde que bem gerenciados. Vou falar um pouquinho aqui, então, para vocês também, da questão do... Então, aqui a gente estava falando, né, do acompanhamento dos resultados e do ciclo de melhoria dos processos. Então, a governança clínica, ela traz isso, né, e aqui é o momento de reportar aí para a autogestão, para ela identificar onde é que estão os principais problemas, principalmente problemas que venham com estrutura e pessoas. Normalmente, quando o problema está em processos, a gente consegue resolver dentro do núcleo de qualidade, dentro do comitê de risco ou dentro de uma determinada área. Quando o problema vincula estrutura e vincula a necessidade de pessoas, normalmente precisa aí de um apoio da alta gestão. Então, as auditorias, né, sempre alinhadas à efetividade das intervenções clínicas, porque não necessariamente um protocolo que está 100%, que a gente tem uma adesão de 100%, ele está tendo um desfecho clínico favorável ao paciente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa medir, né, e identificar. Será que aquele protocolo que eu escolhi, né, e que eu estou tendo 100% de adesão, ele está realmente deshospitalizando esse paciente no tempo devido, sem a ocorrência de nenhum evento adverso? Isso é que a gente precisa saber, porque senão eu preciso modificar o protocolo, eu preciso colocar outras barreiras no protocolo. Então, a medição dessas intervenções ela é muito importante. Então, o monitoramento ele tem que sempre estar junto com o desenvolvimento e o ciclo de melhoria. A questão das comissões, que é como a gente estava conversando, né? Para mim, esse é pilar fundamental da gestão de risco. Então, é um sistema de notificação ativa, né? Porque a gente tem ali como cobrar, principalmente quando o núcleo de qualidade e segurança ele participa das comissões, você tem aí como resgatar várias notificações e trazer isso para a sistemática, e elas normalmente têm um caráter bem mais qualificado do que aquelas notificações passivas. O envolvimento da comissão na gestão de risco, então eles passam a desdobrar dentro ali da assistência, de dobrar no processo operacional uma percepção de risco bem mais interessante, porque eles se tornam também gestores, né? O amadurecimento e integração dos processos com foco centrado no paciente, e isso potencializa as linhas de cuidado. Então, sempre que a gente tem uma linha de cuidado com uma liderança que a gente consegue medir, consegue identificar se dentro daquela linha de cuidado, a exemplo do protocolo, né? Se aquilo ali você tem uma boa adesão e qual é o desfecho clínico para o paciente, você consegue trazer o que a segurança do paciente, no final das contas, é que precisa, o intuito da existência da segurança do paciente. E aí sim, você vai conseguindo essa melhoria aí nas notificações. E a questão da investigação do evento, né, que também é um dos pilares aí, porque ele é que vai finalizar esse ciclo de melhoria. A gente precisa identificar esses níveis de investigação sempre baseado em recorrência e gravidade.
E, assim, é bom, aqui tem uma dica que, mesmo que você entenda que determinado evento ele está recorrente dentro da instituição, veja qual é a incidência. Às vezes, ele já está naquele risco mínimo aceitável, ele já é o mínimo aceitável e a gente ainda está tentando trabalhar ele. E, nesse momento, a gente perde energia que poderia estar sendo gasta em outro local. Então, sempre que você tiver recorrência de eventos, não analise aquele evento dentro da unidade, daquela unidade de negócio, daquele setor. Puxe para a qualidade, faça uma visão mais ampliada dele, identifique qual é a incidência para você, e compare ali com outras instituições e veja se aquilo ali já não está no basal para te dar gás aí, para você conseguir trabalhar outras coisas. Sempre definir os responsáveis pela investigação, né? Não dá para a gente fazer investigação se a gente não define quem são os responsáveis, e os de maior gravidade realmente é necessário que fique dentro da sistemática, até para que se cumpra a legislação. A classificação ela é muito importante, então, novamente, NIRMIS, eventos graves, precisam ficar com a gente, demais notificações podem ir para dentro da sistemática. Utilizar os métodos condizentes com o grau de evento, então não adianta a gente ficar abrindo o protocolo de Londres para investigar questões mais simples, então verificar aí qual que é o método que você vai utilizar e compartilhar com todo mundo, para que todo mundo tenha esse entendimento. Como eu falei, agrupar os tipos por recorrência e incidência, né? E o mais importante, né? Notificar os órgãos regulatórios. Eu vou até falar aqui um pouquinho mais para frente como que a gente fez isso, porque a gente precisa... deixa eu falar da retroalimentação, depois eu entro nos órgãos regulatórios. Essa sistemática de retroalimentação é como a gente faz para que o sistema ele se sustente, né? Então, a gente identifica todos aqueles locais onde possam ter falhas de processo e cai para dentro do nosso sistema de notificação. Então, desde compliance, desde reclamação do cliente, processos judiciais, as questões da vigilância sanitária, os processos de Ministério Público, isso cai dentro da nossa sistemática e isso passa a ser também um foco de notificação. Mas cuidado aqui, eu coloquei cuidado com a cultura justa, porque às vezes cai para dentro da sistemática questões que não são falhas de processo. Às vezes cai para dentro da sistemática questões que são éticas e tem que ser tratado lá? Não, precisa ir para a comissão de ética. Questões que são de compliance, tem que ser tratado lá? Não, redireciona para o compliance. Então, tenta trabalhar dentro dessa cultura de segurança, né, no processo de segurança do paciente, as questões vinculadas a esse nicho, as questões vinculadas a esse processo. E aqui o report das notificações, que é esse cumprimento aí, onde a gente precisa reportar para os órgãos reguladores. O que aconteceu lá com a gente? A gente tem a ONA, né? Nós somos nível 3 na ONA. A gente precisa reportar também para a vigilância sanitária e tem alguns outros reportes que a gente precisa fazer com relação às Unimedes. Então, a gente fez um formulário no qual todos os requisitos de todos esses órgãos, ele ficava respondido nesse formulário. Então, quando a gente já ia analisar o evento, já ficava tudo respondido lá. Quando a gente abria a notificação para fazer para cada um deles, a gente já tinha resposta pronta. A gente não precisava fazer notificações diferenciadas para vários órgãos. A gente já tinha na análise de evento todas essas respostas, só abria e puxava e direcionava para cada um o que a gente precisava notificar. Isso aqui é um processo bastante importante, porque é assim que a gente vai conseguir se comparar, é assim que se consegue ter essas medidas sanitárias, é assim que se consegue fazer esses monitoramentos com eficácia, que a gente vai trazer uma maior segurança aí para as instituições do nosso país. Estamos finalizando, então, 2019. 2019 foi um desafio, porque no dia anterior à nossa auditoria de certificação da ONA, entraram hackers no nosso sistema e a gente ficou sem sistema. E nós fomos auditados e essa auditoria, a gente teve que se virar para poder demonstrar que a gente cumpria todos os requisitos, e aqui foi uma coisa bastante interessante, porque a gente sempre tem apresentação, e não vou aqui falar para vocês que a gente não arruma a casa, porque para receber visita a gente sempre arruma a casa. E como eu também sou auditora, eu sei que ninguém vai conseguir mudar um processo de um dia para o outro. Então, eu posso arrumar a casa do jeito que eu quiser, que se eu não, ao longo de um ano, ao longo de 6 meses,
eu não descrevi o processo, eu não treinei aquele processo, eu não medi aquele processo, eu não fiz ciclo de melhoria, eu não vou conseguir, de um dia para o outro, com uma apresentação, tentar demonstrar algo que eu não fiz. Né? Então, arrumar a casa para receber uma visita de auditoria externa de ONA não é o problema. O negócio é a gente realmente conseguir demonstrar que ao longo daquele período a gente conseguiu realizar todos os requisitos que estão lá na norma. Então, nesse ano de 2019, fomos invadidos, né? Mas a gente conseguiu, foi perceptível que toda a instituição conhecia e entendia como que era a segurança do paciente na instituição. E aí aqui veio pandemia também, que nos ensinou bastante a fazer plano de contingência. Então, assim, eu acho que a questão da percepção de risco, né, vinculada aí à criação do plano de contingência, eu acho que amadureceu bastante, não somente lá para a gente, mas eu acho que as instituições que eu vejo de uma forma geral melhoraram bastante, né, após a pandemia. A gente só não pode esquecer como que foi isso. E em 2021, a gente vem agora com o teste no novo manual da ONA, né? Nós fomos escolhidos para a ONA testar o novo manual que vinha com novos requisitos, principalmente de transformação digital, né? Que era a telemedicina, vinha também com assistência domiciliar, vinha com transporte, né? Que o nosso chama SOS, mas é o transporte externo aí desse paciente. Então, vinha com essas características aí diferenciadas. Depois, se der tempo, eu mostro para vocês aqui como que foi essa pequena transformação que a gente foi fazendo. Então, lições aprendidas, quantidade versus qualidade. Eu acho que a gente vai em algum momento passar por quantidade, mas sem dúvida eu acho que é a qualidade que vai trazer esse aumento aí na percepção de risco. Não vou falar que foi um erro aumentar a quantidade, eu acho que a gente lá atrás era o conhecimento que a gente tinha, mas realmente é a qualidade que faz a gente desdobrar aí para a segurança do paciente. Identificar essas várias entradas de notificação que a gente já falou lá atrás, não precisa ser somente a notificação passiva, né, realizada ali pelo profissional de saúde, apesar de que isso é muito importante, porque ele precisa ter essa percepção de risco. Essa análise gerencial versus análise operacional, para a gente não ficar, às vezes, tratando coisas que já são ali, já chegou no mínimo aceitável, então, para te dar mais fôlego para você enxergar e tratar outras coisas. Análise de causa raiz, você pode fazer análise de causa raiz mais robusta, eu acho que isso faz com que a gente exercite muito bem o que a gente precisa trabalhar, mas as ações criem ciclos de melhoria. Muitas vezes, você fazer uma ação que ela tem um pequeno porte, você vai salvar muitas vidas, então não tente o 100%, às vezes você melhorar 30%, você já salva muitas vidas, e às vezes você ficar tentando chegar no 100%, você não vai conseguir, ou vai desistir, ou vai cansar, ou você não vai ver melhoria dentro do seu processo. Então, assim, faça uma análise de causa robusta, mas escolha o que naquele momento ali você precisa tratar. Percepção versus reportes, né? A equipe, ela cobra muito, tá, mas e o resultado? Eu estou notificando e vocês não estão me falando o que está acontecendo. Eu preciso desses retornos, porque senão eu vou parar de notificar. A gente passou por isso também e a gente pensava, nossa, mas olha só, você não viu que parou de acontecer tal coisa? Eu preciso ficar te falando que melhorou, porque parou de acontecer, então melhorou. Mas a equipe precisa. E aí, como é que a gente percebeu que isso daí pode ser feito? Quando você tem um protocolo ou um processo que você colocou determinada barreira, mede ele, entrega em termos de número, entrega em medição. Então, se determinado protocolo diminuiu o tempo médio de permanência do paciente, né, daquele grupo de pacientes, em determinado momento, mostra que aquela barreira fez isso, mostra o que aquela barreira trouxe, né, de boas práticas e de resultado, de desfecho clínico para a instituição. Automatização, aqui é uma parte rapidinho que eu vou falar para vocês, que às vezes a gente se compara à aviação. E não é que seja ruim, porque a gente trouxe muitos métodos e ferramentas aí da aviação, que eu acho que foi bom para a gente. Só que acontece que a aviação tem duas características. Uma é que ela sempre reproduz os mesmos processos. Então, o avião sobe, se mantém e desce. Na saúde não é assim. Outra coisa é que ela é muito bem financiada, né? Então, se eles precisam de barreira, eles automatizam. Na saúde não é bem assim. A gente ainda tem muitas barreiras que são colocadas em pessoas e o turnover é bastante alto. Então, cuidado quando a gente é cobrado de ser igual à aviação, porque a gente está muito longe de ser financiado igual determinadas indústrias, né, que conseguem ter barreiras muito maiores do que a nossa.
E aí, então, esses resultados assistenciais disponíveis, eu acho que quando a gente escolhe um hospital para internar, não pode ser porque a colega falou, a amiga internou lá, não pode ser porque eu conheço alguém, não pode ser porque alguém me contou como que são as coisas. A gente precisa escolher e a gente precisa ter à disposição esses resultados assistenciais. Então, eu preciso saber, e aí agora, tanto a ANS quanto determinadas legislações, elas já falam, já não está como obrigatório, mas possivelmente vai começar a ser, e para a ONA já é um requisito obrigatório, que a gente deixe no site quais são os resultados assistenciais que a gente tem. Então, qual é o número de quedas, qual é esse número de infecções, quais são esses números assistenciais? Porque aí sim, esse cliente, esse paciente, ele vai te escolher, ele vai escolher a instituição que ele se sentir mais seguro. Ele vai escolher a instituição que ele entender que tem uma alta confiabilidade. Então, sempre precisa ser através aí dos resultados assistenciais. Eu acho que isso vai fazer a gente sempre melhorar mais. Não se faz qualidade sozinha, então aqui está essa equipe da qualidade, né? Então eu tenho aqui a Dani, e eu não posso deixar de agradecer, porque Dani se dedicou muito, Daniele Bertoldi, a fazer essa apresentação para vocês e trazer toda essa linha do tempo aí. Aqui nós temos Michele também, Dani, enfermeira, Michele, enfermeira, e Mari também, Mariana, enfermeira, então são nossas 3 enfermeiras, Vânia também, nossa enfermeira de qualidade e segurança. Aqui temos Sônia, que conhece tudo de qualidade, já está há mais de 20 anos dentro da Unimed, é muito fera, e da Aldair também, feríssimo aí nos nossos indicadores. Doutora Deise auxilia a gente aqui em deshospitalização. E aqui a gente recebeu 2 meninas maravilhosas também, Amanda e Fernanda, que vieram nos auxiliar aí no processo agora de transformação digital. São 8 recursos próprios, com 78 áreas, 2.431 colaboradores ao todo, 16 comissões que a gente participa e a gente gerencia, a gente tem um fórum de comissões no qual a gente enxerga que um dos indicadores dessas comissões é o número de notificações que elas fazem para o núcleo. 2.438 médicos ativos, né? 264 prestadores, agora a ANS vem cobrando a gente de que a gente gerencie os núcleos de segurança e essa segurança do paciente e a assistência prestada nesses prestadores, então é um trabalho que a gente já está desenvolvendo agora, e ganhamos esse prêmio aí do Núcleo de Segurança do Ano, que foi uma coisa bastante legal para a gente, e agora em fase de transformação digital. Ali está a nossa equipe, mas quem faz segurança mesmo é essa galera toda aí, né, que está dentro do hospital, essa galera toda aí que está todo dia ali, está no plantão, está do lado do paciente. Se eu pudesse colocar mais gente aqui, obviamente que eu colocaria os pacientes e o familiar, né, os familiares, que não se faz segurança do paciente dentro de qualidade, né, é aqui que a gente vai fazer segurança do paciente, e muito grata, né, pelo convite, espero aí ter contribuído um pouquinho com o núcleo de qualidade e segurança de vocês. Vou dar uma olhadinha, só elogios, né, todo mundo parabenizando pela excelente apresentação. Eu gostei, assim, de toda a sua apresentação, mas teve, assim, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Um que você colocou, os pilares da investigação, até se a gente puder conversar um pouquinho no final da apresentação da Ilmara, porque ali você trouxe passo a passo, né, etapas importantes que todos os serviços podem utilizar para poder reproduzir o que foi feito e que deu certo. E o seu fechamento, né, falando que essas instituições que a gente sempre compara, todo livro, todo manual de segurança do paciente está lá, né, comparando com aviação, com indústria nuclear, né, e a nossa realidade é completamente diferente, né, lidar com um avião é completamente diferente de lidar com um paciente, com uma pessoa, com um familiar, com um ser humano. Não tem como a gente trazer essa comparação tão grande. Muito obrigada e parabéns pela sua excelente apresentação. Agora vamos passar, só lembrando, pessoal, né, a Nájila já colocou as perguntas, os comentários, nós faremos ao final da apresentação para ter tempo, né, para o debate. Agora vamos começar com a Ilmara, então. Ilmara é enfermeira, especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz. É especialista em informática em saúde pela Universidade Federal de São Paulo e atua como chefe da unidade de gestão da qualidade e segurança do paciente
do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Muito obrigada, Ilmara. Ai, gente, eu que agradeço. Vocês me ouvem bem? Sim, sim, escutando bem. Primeiro que eu estou em choque, né, com o profissionalismo da apresentação do doutora Rúbia. Saí anotando um monte de coisa aqui, estou até meio perdida já para mim. É muito legal, assim. Digo que a gente não combinou, né, mas a apresentação que eu venho trazer para vocês, ela tem uma característica bem operacional mesmo, que é a realidade de um hospital com menos recursos, né, que o foi apresentado anteriormente, mas estou muito feliz de dividir essa experiência com vocês. E, como a doutora Rúbia comentou, tem muitas coisas que acho que se completam nas nossas apresentações. Espero contribuir bastante hoje com a tarde de todo mundo que está aqui. E as dúvidas vão ser super bem-vindas, até para a gente ir melhorando, né, nosso processo. Vou projetar aqui para vocês. Então, vamos lá, já fizeram uma apresentação. Eu trabalho aqui no hospital. Olha que engraçado, né? Eu fui fazendo várias constatações. Eu participei dessa transição do Unimed. Quando eu saí daí, era realmente um número menor de notificações. Eu lembro da Dani e da Sônia, gosto muito delas, são realmente duas feras aí de qualidade. E estou feliz de ver que elas ainda participam da equipe de vocês. Eu já começo trazendo para vocês um pouquinho a apresentação do nosso glorioso hospital. A gente tem, quem trabalha aqui no Hospital Universitário tem um orgulho enorme dele, da sua complexidade, né? Ele é uma garota complexa mesmo. Ele é um hospital de estrutura muito antiga. Ele foi fundado em 1942 como um sanatório para tratamento de tuberculose. E só em 1967 ele passou a se tornar um hospital com o nome que ele recebe hoje, que é o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Ele é um hospital universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é um hospital público, de ensino público. E em 2005 foi o primeiro passo de organização a nível de rede, e assinamos nosso primeiro contrato com o Estado do Espírito Santo. Em 2013, passamos a compor aí a filiação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para a recapacitação dos hospitais universitários, e compartilhamos aí junto com outras 40 filiais o propósito de ensinar para transformar o cuidado. E aí eu achei bem interessante quando a doutora Rúbia apresentou os pilares que envolvem o tema que a gente está tratando hoje. Além de governança, a parte de notificar e tratar os incidentes aqui também participa do nosso pilar sociedade, que é entregar o cuidado e ensino de excelência. Então, para a gente participar da formação capixaba, principalmente são, como vocês podem ver na apresentação, são 28 programas de residência médica e uma multiprofissional. Temos um interesse enorme. Então, com o tema de hoje, que é aprender com o que acontece aqui, para que todo o sistema capixaba de assistência à saúde também seja qualificado. Nós somos um hospital de médio porte, temos 250 leitos, hoje 31 habilitações de serviços diferentes, atuam aqui 55 especialidades adulto e infantil. Fazemos hoje 117 mil atendimentos ambulatoriais por ano, 7.936 internações, 4.829 cirurgias. O hospital possui aí, esse relatório foi do final aqui de 2020, então, no período, então, 196 pesquisas estavam desenvolvidas, tem outras em andamento, e o número, acho que é a metade aí do número da apresentação da doutora Rúbia, 1.581 colaboradores aqui na instituição. Ainda assim, né, a gente entende, então, que todos esses números se comparam à realidade de todo mundo que está assistindo, cada um com um nível de dificuldade, de complexidade diferente. E a gente quer... Oi? Desculpa, algumas pessoas estão colocando que o som está um pouco falho. Deixa eu tentar mexer aqui no meu headphone. Eu não estou conseguindo ver o chat. Alguém pode dar um retorno se melhorou? Eles estão colocando que está baixo o som. Alguém consegue me responder se melhorou? Dá um retorno? Para mim está normal. O pessoal está colocando que está bom. Tá bom? Pode continuar, então. Isso. Eu falo baixo mesmo, tá, gente? Vou tentar falar mais alto. Então, vamos lá.
eu já mudei a ordem aqui da apresentação. Trago primeiro aqui, então, a composição da equipe da qualidade, a equipe que conduz aqui os temas de qualidade e segurança do paciente. Formalmente, essa estrutura passou a existir na organização do Hospital Universitário agora, no final de 2020, começando em 2021. Mas, desde 2014, a gente vem desbravando o tema de segurança do paciente, com foco em qualidade no hospital. Rosmeira Andreato do CAD, a gente deve conhecer, eu, Andressa Tomazini, a Fabrícia, a Gabriele, a Rosa e a Tayana. Somos uma equipe particularmente pequena, mas com bastante gás para lidar com o tema que eu vou mostrar para vocês agora assim. E eu começo, não querendo enjoar ninguém com conceitos que todo mundo trabalha, mas achei super relevante trazer para vocês o conceito que baseia as nossas decisões no que diz respeito à segurança do paciente e a forma com que a gente trabalha a cultura de segurança na instituição. Então, a gente utiliza a conceituação da Organização Mundial de Saúde, que o que a gente entende como segurança do paciente na instituição é a redução de risco de dano. E aí, risco de dano, a gente entende, então, na verdade, o conceito traz que a gente está lidando com riscos de maior gravidade quando a gente compara com a imprevisibilidade do cuidado. Então, a gente está falando de todo tipo de risco. Aqui na instituição, tendo em vista o número crescente de situações, né? Sempre a gente observa a literatura, observa internamente a quantidade de ocorrências, situações que, por vezes, não acontecem conforme o cuidado do paciente, elas são sempre muito maiores que nossa capacidade de investigação. Então, o que a gente está lidando aqui é um conceito de prevenção de riscos mais graves. E quando a gente fala aqui noções coletivas, a gente precisa conhecer para se antecipar e para trabalhar, então, as formas de detecção e de recuperação do nosso sistema. Basicamente, durante a assistência hospitalar, como a doutora Rúlia falou, não é um ambiente que a precisão ela é muito possível frente à complexidade do trabalho. É impossível uma pessoa que a gente conceba a possibilidade de uma pessoa não falhar dentro dessa ambiente, ela se torna improdutiva, ela tem muitas coisas para fazer, né? O processo de trabalho é complexo o suficiente para oferecer o próprio risco no trabalho. Portanto, a gente entende que a gente adquire noções coletivas com o assunto que a gente está tratando hoje aqui. Então, queria falar com vocês do nosso carro-chefe aqui, que dentro do nosso sistema de gerenciamento de incidentes de riscos assistenciais, nosso carro-chefe de detecção de situações que aconteceram. A gente não tem um sistema de ocorrência, como a doutora comentou, a gente tem um sistema próprio de notificação de incidentes. Ele é um sistema hoje, a característica, ele é um sistema de notificação espontânea, onde qualquer membro da organização, colaborador profissional, aluno, professor, pode manifestar a ocorrência do evento que observou. E ele, então, ele é uma estratégia, é a estratégia que a gente mais lança a mão aqui na instituição, vocês vão ver que a gente combina outras, porque ele realmente é o mais utilizado por questões de comparabilidade e ele também é de menor custo. Frente a outras estratégias de vigilância de acidentes, hoje a gente lança a mão dele na maior parte dos acidentes que a gente detecta. Agora, também faço o mesmo alerta, que é palestrante exterior, que a gente precisa tomar cuidado com o sistema de notificação espontânea, porque ele também pode ser fonte de desperdício de recurso, pode desanimar as pessoas de boa vontade, desviar os riscos, a atenção para riscos reais. E como que a gente vai driblar isso? É com bastante equilíbrio. Eu acho que a doutora acho que não foi de propósito, a gente não combinou, mas quando ela falou dos pontos, das combinações de técnicas de detecção de riscos, são super relevantes para quem não trabalha da forma que enxerga oportunidades de melhoria na forma de trabalhar hoje incidentes, pode começar trabalhando, então, formas combinadas, né? A gente tem uma vontade muito grande de conhecer, de estimular as notificações, uma colega até perguntou no chat, né? Como estimular notificações. Então, é preciso saber o que eu vou estimular, eu preciso ter equilíbrio, né? Destreza, capacidade de resposta, o que eu quero fazer com essas notificações. E, assim, notificar é muito bem-vindo, a gente vai ver que ela é importante para desenvolvimento de políticas, mas aí eu preciso também ter um preparo
um suporte para lidar com o que eu vou receber das áreas assistenciais. Faço um alerta que a gente tem uma tendência muito forte, como é difícil, principalmente no sistema público, esse investimento em sistemas, principalmente para captação e coleta de dados assistenciais, a gente tem uma tendência a utilizar o sistema de notificação como derivação de taxas de erros para cálculo de indicadores, então é sugerido que a gente preferencialmente evite, use são outras estratégias, outras ferramentas de qualidade. E como as notificações, a gente precisa delas para analisar os incidentes. O contexto, quando eu digo analisar, é de verdade compreender o motivo que levou aquele resultado. Então, analisar é uma habilidade complexa, então ela precisa de importante preparo para acontecer. E aí eu pergunto a vocês, na verdade essa é a resposta que a gente utiliza aqui na instituição, por que a gente analisa o incidente? Então, por que é importante o reporte do que acontece na área? Com base nas lições que são extraídas dessas análises dos incidentes que chegam, a gente entende formas melhores de gerir cenários semelhantes no futuro. Então, a gente trabalha aqui segurança do paciente com antecipação. Então, a gente antecipa situações que podem acontecer, de preferência com eventos menos danosos, para que eventos mais graves, como eu disse no conceito anterior, não atinjam os pacientes. A gente só aprende se a gente souber o que aconteceu. Assim, o processo de melhoria, ele vem como secundário a minha capacidade de melhorar a minha detecção e recuperação do sistema. Então, quando o indivíduo passa a detectar mais rápido, corrigir mais rápido um problema, menos chance desse paciente ser atingido com um evento mais grave. Então, hoje, no nosso sistema, a gente estimula a notificação e investiga incidentes para aprender com os incidentes e aprender, ensinar aos próximos como reconhecer mais rápido as situações e evitar que danos mais graves atinjam o paciente. Então, quem trabalha análise outros sistemas de análise de falha, como na casa, a gente não trabalha um mapa de risco assistencial, porque a gente utiliza um modelo de gestão de risco doloso. Quem trabalha... Né? Primeiro, a Aline, ela pergunta se existem ferramentas prontas para gestão da qualidade, como e onde a gente poderia encontrá-las. A gente, aqui no setor, todas nós estamos aprendendo a fazer qualidade. Então, talvez assim, a doutora Rubia seja a pessoa com maior profissionalismo para te responder de ferramenta, mas atualmente a gente utiliza as ferramentas traduzidas pelo IHI, existe um toolkit com todas as ferramentas. Eu tenho formação em qualidade, a gente utiliza ferramentas básicas, sabe? Modelos de plano de ação, a estrutura do PDSA, listas de verificação. Então, acho que talvez você possa entrar na página do IHI, tem uma tradução em português, e lá tem um curso gratuito muito legal sobre introdução à qualidade. Talvez hoje seria um material mais novo, né, inovado, mas você vai encontrar literatura tradicional da área de qualidade com muitas ferramentas. Isso o site do IHI tem materiais muito bons, o site do Proqualis também tem, então o pessoal vale a pena dar uma entrada lá, se quiser até coloco aqui. Acho que a Rubia, ela saiu, né, não tô nem vendo ela mais, deve ter tido algum problema na conexão. Eu creio que foi a internet. A Lucimara fez um comentário, Lucimara Zanini, boa tarde, fui acometida por um erro grave enquanto paciente há 3 anos. Como profissional de saúde, vendo pelos dois lados, percebo a importância dos processos serem cumpridos com seriedade e o mais difícil é conduzir após o diagnóstico do evento sem banalizar o erro. Isso mesmo, Simara. E a Rosiane fez uma pergunta, né, se existe literatura, né, específica para segurança do paciente em serviços de hemodiálise. Eu desconheço, mas talvez a Nájila possa explicar um pouquinho melhor para vocês. Na verdade, específica, Rosiane, não tem. A gente tem a RDC 11, né, que fala sobre, né, as ações dentro da clínica de diálise, a legislação oficial. Temos a 36, que vale para clínicas de diálise também. E a gente tem um webinar da Anvisa que ela promoveu ano passado, em novembro, a gente pode divulgar novamente para vocês já a gravação, no qual eles vão discutir mais a fundo o assunto segurança do paciente em diálise.
Mas já vou dar um spoiler que a gente tem evento programado para esse ano com vocês, voltados para a segurança do paciente. A gente vai, né, divulgar em tempo oportuno e aproveito para poder pedir também e falar da importância de estar sempre com os contatos de vocês atualizados aqui com a gente, na comissão. Porque às vezes a gente divulga, né, o e-mail ele está equivocado, ou de alguém que já não está mais na comissão de vocês e acaba retornando. Então, fica aí o spoiler, a gente vai ter um evento com vocês, e se quiser o vídeo da webinar da Anvisa, a gente pode divulgar novamente. Tá ótimo. É só uma questão, pessoal, a questão do grupo da Sobrasp, ele é um grupo específico para o Espírito Santo, cada estado tem seu grupo, tá? Então, o que eu divulguei aqui, o que a gente divulgou, é o link do nosso estado. Então, se você é de Minas, tem um grupo específico de Minas, se é de São Paulo, tem lá em específico, tá? A Rúbia, não sei se você viu, Nájila, está com algum problema para poder entrar. Não vi não, só um minutinho que eu vou olhar. Uhum. E o Mar, aproveitando então o Vinícius, né, que ele fez a questão dos farmacêuticos, eu sei que vocês têm uma equipe boa, como é que vocês trabalham esses eventos relacionados a medicamentos? Temos uma farmacêutica muito boa, por sinal, que dá conta aí de quase 400 eventos anuais. O caso dos eventos relacionados a erro de medicação, ela precisa trabalhar uma priorização, porque ela precisa, então, fazer uma boa análise, uma investigação e elaborar um plano de melhoria com a área. O processo de trabalho dela é coparticipado aqui com a unidade de gestão da qualidade, mas ela tem autonomia da investigação, ela promove praticamente todo o ciclo mesmo, com a notificação e investigação do incidente, quando os incidentes atingem essa priorização de eventos graves, óbito, ela leva para a reunião do núcleo, quando a gente não consegue levar para a reunião do núcleo do nosso paciente, a gente discute extraordinariamente, a unidade dá um suporte para ajustes com as áreas, e o que ajuda bastante são os processos paralelos, né? Assim, paralelos a não só a notificação, gente. O protocolo de um seguro de medicamentos, depois de bastante... Esse é um protocolo que foi recentemente implementado, então, monitorar os indicadores desse protocolo nos fazem perceber pontualmente falhas que podem ser corrigidas antes do evento acontecer. E aí, tem uma equipe maior por trás, porque o indicador é avaliado por outra parte, e as reuniões de ciclo de melhoria estão começando a acontecer sobre esse indicador. Ótimo. Rúbia, você voltou, congelou, a gente não conseguiu escutar a sua resposta sobre a farmacêutica. Vamos lá. Então, a gente tem sim. Agora a gente automatizou, né? Então, a gente comprou todo o circuito farmacêutico. Então, a gente tem os carrinhos à beira-leito, que lê agora, né, a pulseira do paciente. Então, tem toda a parte lá de identificação. Então, assim, a farmacêutica nos auxiliou muito em colocar todas essas barreiras e identificar aí todo esse processo de transformação digital e, obviamente, que continua com a gente aí, inclusive porque ela participa de todo o processo como uma analista de qualidade, como um processo de qualidade e traz para a gente esse formato aí enriquecido dessa profissional que tem um conhecimento diferenciado nesses requisitos. Aí, novamente, a gente volta para aquela questão do quanto que a automatização, e quando a gente investe na saúde, a gente traz a mesma segurança que a gente coloca como exemplo as outras indústrias, né? Que a gente coloca como exemplo a aviação, que a gente coloca como exemplo as indústrias nucleares. Então, quando a saúde ela é financiada, a gente traz aí mais segurança. Não colocando que não é importante cada um participar, que não é importante desenvolver, que não é importante fazer, independente da gente ter um processo de automatização ou não. Porém, faz bastante diferença. Mas temos sim, farmacêutica é muito importante dentro do núcleo de segurança do paciente. Essencial, né? Uma equipe multiprofissional, né? Vários saberes para poder construir a segurança. Aproveitando, então, Rúbia, a Mara já deu umas dicas, você pode dar umas dicas, a gente, assim, eu sei que você tem um Instagram que divulga várias informações importantes sobre qualidade e segurança do paciente. A Rosiane, ela perguntou, a Aline, se existem ferramentas prontas para gestão da qualidade, como e onde poderia encontrar.
Entendi. Agora eu entendi, então, a pergunta. Como é que facilita a vida das pessoas, né? Isso. Vou te falar uma coisa que eu falo com todo mundo que está do meu lado. Ainda que a instituição não tenha uma certificação, que ela não tenha uma ONA, que ela não tenha uma joint, que ela não tenha... Ali tem manual. E o manual, ele fala tudo que a gente precisa fazer. Às vezes, o que a legislação fala, o quê, e a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Lá no manual, ele fala assim, faz desse jeito. Então, os manuais, e eles estão disponíveis aí em PDF, eu nem sei se eu podia falar isso, né? Mas, enfim, eles estão disponíveis aí em PDF. Então, assim, ele vai lá no primeiro requisito e fala assim, analise seu perfil epidemiológico. E agora, os novos manuais, eles até falam assim, como que você percebe que aquele perfil epidemiológico foi avaliado? Então, eles dão até exemplos e formas de se cumprir. Então, pega o manual e começa a seguir no passo a passo, independente de estar buscando certificação ou não. Como facilita a vida da gente? Vocês não têm ideia de como facilita a vida. Que dica valiosa, hein? A Dione colocou, acredito que a Ilmara já está respondendo no chat. Poderia falar para a gente, Ilmara? Eu respondi dando contato aqui para ela, que esse processo de tecnovigilância, ele realmente é promissor aqui, por conta do trabalho de uma colega aqui da unidade, ela é referência, ela contribui muito nacionalmente com o trabalho que ela desenvolve, aí eu passei para ela o e-mail aqui da unidade para ela entrar em contato depois e tirar essa dúvida dela, tá bom? Tá ótimo. Eu não estou encontrando mais nenhuma pergunta no chat, alguém tem mais alguma questão? Só agradecer, realmente, né? Acho que acredito que seja isso, eu quero agradecer imensamente a vocês, foi maravilhoso escutá-las, e dizer para vocês darem uma olhadinha no chat, tá? Porque tem muito elogio para vocês, né? Pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela apresentação. Eu acho que o mais gostoso, né, é escutar, né, as pessoas falarem que ajudou, que vai poder implantar, poder fazer lá no serviço delas. A Alexandre colocou aqui, Ilmara, rapidinho para você, ó. Gostaria de saber, pela experiência da Ilmara, se eles utilizam algum score para classificar a escolha de tratativa nos planos de ações relacionadas em eventos. A gente prioriza as ações, né, mais fortes. A gente usa um caderno 7 da Anvisa, de notificação e investigação de incidentes. Ele tem uma diquinha lá, Alexandre, de como selecionar uma ação, assim, principalmente considerar causas que você conhece a frequência, que você pode tratar. Então, a gente atua num plano de ação que a gente possa concluir. E aí, assim, por vezes a gente refaz, tá? A gente versiona o plano de ação. A gente tem um evento aqui, um Never Event, a Nájila sabe, lesões de pele, por exemplo, são difíceis, multicausais. A gente, por ano, reavalia e faz o versionamento de 3 planos de ação. Então, usa esse caderno, ele tem um algoritmozinho, é um quadradinho que vai te ajudar a pensar assim, pensa em causas e não no problema para selecionar aí as ações do seu plano. Ele está disponível, né, Ilmara, no site da Anvisa, em formato digital, o acesso é bem fácil, tranquilo. Isso. Então tá ótimo, eu acho que, assim, queria agradecer, foi maravilhoso estar com vocês, aprendi muito. Vou colocar aqui, né, sempre, né, tanto na Sobrasp quanto no nosso grupo G4, vocês acompanharem as redes sociais, a gente sempre tem algum momento em que fala sobre eventos adversos. Então, esse momento que a gente teve com a CESA, a Sobrasp faz em outros estados também, então é interessante, né, vocês acompanharem, vai ser bem bom. Muito obrigada, e Nájila, muito obrigada pela parceria. Eu que tenho a agradecer a parceria com a Sobrasp que a gente iniciou ano passado, né, Flávia, e deu muito certo. Nós estamos conseguindo fazer eventos que trazem crescimento para a segurança do paciente no estado do Espírito Santo e nos deixam mais juntos, né? Eu acho que isso é o mais importante. A doutora Ruba e Ilmara falaram disso, da gente estar junto, da gente trabalhar junto. A Comissão Estadual de Segurança do Paciente está aqui para auxiliar vocês. A gente não trabalha sozinho, nós temos aqui a comissão a nível central, eu e Elisa, mas a nível regional nós temos a Comissão Regional Norte, Comissão Regional Sul, Comissão Regional Central, e sem elas a gente não consegue fazer segurança do paciente no estado do Espírito Santo. Agradecer mais uma vez, Ruba e Ilmara, foi
Maravilhoso. A gente estava aqui nos bastidores correndo atrás de tudo, mas assim, encantadas com a fala de vocês e com o chat que está bombando, não para. Então, isso traz para a gente também agradecimento e gratidão, profunda gratidão, porque a gente se dedica para os eventos, para poder trazer, né, conhecimento para os nossos núcleos aqui do Estado, e vocês contribuíram brilhantemente. Muito obrigada mesmo, em nome da Comissão Estadual de Segurança do Paciente, do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária e da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos que vieram nessa tarde de sexta-feira, 1º de abril, Dia Nacional, nos prestigiar. Obrigada.